Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Amém? Quero convidá-la a abrir a palavra do Senhor em João, no capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 16 versículos. Nós vamos falar, irmãos, sobre aquela frase que tem sido colocada aí, sobre o Deus transcendente, que se faz imanente para se relacionar com a gente. Você pode repetir? É isso, irmãos. Sobre isso que nós vamos tratar um pouco nessa noite. Ele diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aleluia! Deus fala conosco, Deus. Manifesta o teu poder, abre o nosso entendimento. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Os que creem digam: amados do Senhor. Nós vamos falar sobre transcendência e imanência. Vamos ser um pouco rápidos nesta ministração. E eu preferi e fiz questão de ler João capítulo 1, porque ele faz uma expressão exata de que Jesus é a perfeita manifestação da imanência de Deus. Como assim, pastor? Por que o senhor está dizendo que João faz uma explanação perfeita a respeito da imanência de Deus? Porque, como nós lemos aqui, o Espírito Eterno, que era antes de todas as coisas, ele veio a esta terra, encarnou sobre a forma de homem,
habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, como a glória do unigênito do Pai. Tá bom, pastor, mas o que é transcendência e imanência? Irmãos, nós lidamos com um Deus que é todo-poderoso, diga, todo-poderoso. E é justamente aí que está a transcendência de Deus. Nós lidamos com um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é imutável, ou seja, Ele não muda nunca, nele não há sombra de variação. Nós cremos num Deus que é eterno, nós cremos num Deus que é santo, nós cremos num Deus que rege todo o universo com a sua soberania. O que é soberania? É o poder máximo, é o poder total, é a autoridade máxima. Ele faz o que quer, na hora que quer, usa quem quer, da maneira que quer e não precisa dar satisfação a ninguém. Irmãos, nós servimos a um Deus tremendo, um Deus transcendente, que a palavra diz que está assentado no mais alto e sublime trono, por isso que Ele é transcendente, mas que se fez imanente para se relacionar com a gente. O que é a imanência de Deus? A imanência de Deus é justamente Ele, apesar de toda a glória, de todo o poder, de toda a autoridade, de toda a majestade, de toda a santidade, Ele se relaciona comigo e contigo através da pessoa do seu Filho Jesus. Então o Deus transcendente, que está sentado no mais alto e sublime trono, enviou o seu Filho Jesus de uma maneira imanente, para que Ele possa se relacionar com a gente. Isso merece um glória a Deus ou não merece? Deus é o Deus transcendente, que está sobre o mais alto e sublime trono, que tem o controle absoluto de todas as coisas, que governa sobre todas as coisas, mas se relaciona com a sua criação, irmãos, através da imanente graça do Senhor. Deus fala comigo, Deus fala contigo, se revela a mim, a ti, das mais variadas formas. Deus pode usar a pessoa que está do seu lado para falar contigo. Ele pode se revelar a ti através de um sonho, através de uma canção. Deus pode se revelar a ti através de uma criança, através de um pássaro. Das mais variadas formas. Nós só não podemos, irmãos, limitar o poder de revelação desse Deus transcendente que se fez imanente para se relacionar com a gente. É um Deus que age no meio da sua criação. É um Deus que se relaciona com a sua criação. É o Deus que se manifesta e se revela para a sua criação. É um Deus, irmãos, que é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Quero te convidar a abrir a palavra do eterno Deus. Em Jeremias, capítulo 23, verso 23 e verso 24. Aí você vai entender algo que vai mudar um pouco a mecânica de algo que a gente canta rotineiramente. Jeremias 23, verso 23 e 24, vai dizer assim: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, mas não também Deus de longe? É Deus de perto e não de longe. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja?
Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Deus te vê, Deus te contempla, Deus sonda o teu coração. Apesar da sua glória, quando nós cantamos aquele louvor, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas, como é que diz o restante da canção? Mas apesar desta glória que tens, olha a imanência de Deus, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, e esse amor tão grande, eleva-me a ti. Tu és o quê? Todos os cânticos que foram entoados aqui falam da transcendência e da imanência de Deus. De um Deus que é santo, poderoso, majestoso, que o salmista diz que ele se assenta sobre o dilúvio. Esse Deus está aí dentro de você, querido. Irmãos, esta palavra deve mexer com o nosso brio, para que a gente possa entender que nós temos nesse vaso de barro um tesouro de valor incalculável, que é o próprio Deus Emanuel em nós, irmãos. O Deus transcendente, que sendo infinito, assumiu a roupagem carnal de um homem humano e viveu o finito. Um Deus eterno que, quando se fez e se travestiu de homem, teve que viver à mercê do tempo. O Deus todo-poderoso, irmãos, imutável, teve que conviver, irmãos, com as mais variadas maneiras e nuances da mutabilidade humana. A gente se relaciona com esse Deus, irmãos, e a gente não faz menção da grandeza do Deus que Ele é, da grandeza do poder desse Deus. Abre Isaías 6, versos de 1 a 5, nós vamos ler um pouco hoje, irmãos. Versículos que às vezes a gente lê e não entende. Isaías 6, esses versículos, eles vão falar justamente sobre a transcendência e a imanência de Deus, mutuamente. Ele vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, olha a transcendência aí, eu vi o Senhor aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono, sobre o governo soberano de todas as coisas. As abas das suas vestes enchiam o templo. Agora a imanência. Ele se relaciona com aquilo que ele criou. Ele criou os serafins. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com as 2 cobria o rosto, com as 2 cobria os pés, e com as 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, nesse relacionamento com Deus, Isaías vê: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Isaías 57, 15. Olha o Deus transcendente, que é imanente para se relacionar com a gente. Porque assim diz o alto e o sublime. Porque assim diz o quê? O alto e? Que habita a eternidade, cujo nome é santo.
habito no lugar santo, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, irmãos. Ele se relaciona com a gente para não deixar a gente do mesmo jeito. Ele se relaciona com a gente, irmãos, nos momentos mais difíceis, quando a angústia bate a porta, quando a depressão quer se instaurar e se estabelecer, quando a dúvida começa a pairar sobre a nossa mente, quando as impossibilidades tentam tomar forma, Ele diz: ei, eu sou o Deus que me relaciono com você. Eu sou o Deus que te vê, que sabe tudo a teu respeito. Eu habito no coração do contrito e do abatido, para os vivificar. Aleluia! Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem algumas filosofias que tentam mudar o sentido dessa transcendência e dessa imanência de Deus. Existe um mecanismo filosófico, como a gente pode dizer assim, chamado deísmo. O deísmo diz que Deus, olha isso, é uma filosofia humanista. Ele diz que Deus é como se ele usasse o universo como um relógio. Que ele foi lá e deu corda no relógio, o relógio começou a funcionar e ele largou o funcionamento do universo a esmo, sem interagir e sem se relacionar com ele. O deísmo diz que Deus não é um Deus pessoal que se relaciona. O deísmo diz que a Bíblia não é inspirada por Deus. O deísmo diz que Deus não intervém nos fenômenos naturais, na minha vida, na tua vida. O deísmo é antibíblico, porque nós aprendemos aqui que na sua transcendência Deus governa sobre todas as coisas. A sua transcendência nos mostra que quando ele estava com os discípulos no barquinho, o vento e o mar se alvoroçaram, ele diz: eia, cala-te. E a Bíblia diz que ele, porque governa sobre as leis da natureza, a Bíblia diz que o vento e o mar cessaram. Perceba, irmãos, quando o Senhor dá esta palavra dentro do barco com os discípulos, ele diz para o vento e o mar: cala-te. Epa! Tinha alguma voz ecoando no coração dos discípulos que causava medo e pavor. E quando o mar bravio se levanta contra nós, ele também tem uma voz de intimidação. Então o Senhor diz nessa noite para esse mar, para essa tempestade, para essas ondas altas: cala-te. Acabou. Acabou a ação dele na tua vida, querido. A gente tem que sair daqui com essa certeza de que esse Deus Todo-Poderoso, que apesar da sua glória se relaciona com a gente, ele não deu um clique no relógio do universo e largou a própria sorte. Ele está sentado no mais alto e sublime trono. As nações se submetem a ele. Os reis da terra se submetem a ele. Ele é que põe reis e depõe reis. Ele é aquele que abate e exalta. A Bíblia diz que Deus é tão grande que todas as nações são para Ele como um pingo dentro de um balde, irmãos. A Bíblia diz que todas as ilhas têm que se calar e tremer diante dEle. A Bíblia diz, numa expressão de Isaías: cale-te diante dEle toda a terra. Ele é soberano e faz o que quer e da maneira que Ele quer. E o deísmo quer mudar isso. E existe uma outra filosofia chamada panteísmo. Pan significa tudo. E teísmo ou theos significa Deus. Para o deísmo, ele nem é Deus, porque ele deu corda no universo e falou: agora se vira, funcione sozinho.
Para o panteísmo já é o contrário. Tudo é Deus. A natureza é Deus. O homem é Deus. As coisas que Deus criou é Deus. E Ele não governa sobre essas coisas, afinal de contas, tudo é Deus. O panteísmo diz que uma árvore é Deus, que um cachorro é Deus. Parece os animistas hindus. Então, irmãos, a gente abriu esse leque para a gente entender que a gente não pode fazer confusão da transcendência e da imanência de Deus, nem levar só a transcendência a ferro e fogo e nem somente a imanência. Tem que haver um ponto de equilíbrio do nosso relacionamento com Deus acerca da transcendência de Deus, que está sentado no mais alto e sublime trono, mas se relaciona com a gente, não é um Deus distante, é um Deus de perto. É um Deus que te convida a abrir a porta do teu quarto e fechar, se ajoelhar e dizer, Abba, Ele diz, eis-me aqui, meu filho. É um Deus que se inclina para ouvir a tua voz. É um Deus que sonda o teu coração, que enxuga dos teus olhos toda lágrima. É um Deus que está em movimento em teu favor. É um Deus de perto. É um Deus quase que palpável e tangível. É um Deus que habita dentro de você. Isso significa a transcendência e a imanência de Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, 4 tópicos para a gente trabalhar de uma maneira muito rápida sobre esse tema, transcendência e imanência. A gente já falou aqui sobre o cântico, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és o Senhor absoluto. E o primeiro tópico é, apesar de sua soberania e glória e poder, Deus se preocupa com a gente. Fala aí, irmãos, para quem está do teu lado, na tua frente e atrás. Deus se preocupa com a gente. Irmãos, a gente precisa entender e saber que isso é verdade. Sabe por quê, irmãos? Se você achar que é diferente, você vai ser um deísta. Se você achar que Deus não se preocupa contigo, você está sendo um deísta. Ah, bem que o deísmo diz que Ele pegou o universo, deu a corda e largou a esmo. Por isso que está acontecendo isso tudo comigo, porque Deus não está nem aí para mim, Ele é transcendente, inacessível. Mentira do diabo. Ele é o Deus que cuida de você, que se preocupa com você e que tem planos e projetos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro, aleluia. Esse é o Deus que eu e você servimos, irmãos, que apesar da sua glória, que apesar da sua honra e do seu poder, se preocupa com a gente, vê a sua angústia e a sua aflição e faz algo em teu favor. Quer ver? Abre lá em Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Êxodo 3, verso 7 e verso 8. Olha como Ele se preocupa comigo. Olha como se preocupa contigo. Olha como Deus transcendente se fez imanente para se relacionar com a gente. Verso 7 vai dizer: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o quê? O seu? Então ele viu a aflição e ouviu o clamor do meu povo que está no Egito. E eu ouvi por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Deus se levanta em teu favor,
vê a tua aflição, vê a opressão que estão trazendo sobre ti, e Ele desce para te libertar do poder desses opressores. É um Deus que está lá, governando tudo, vendo tudo, gerenciando tudo, mas quando necessário Ele desce para se relacionar com você e para te dar vitória. Esse é o Deus que nós servimos, amados do Senhor. Segundo ponto, a transcendência de Deus e a sua imanência é um convite para o temor e a reverência. Se nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, irmãos, a gente não pode chegar e estar na presença desse Deus de qualquer jeito. A gente não pode entrar na casa do Papai do Céu, na casa desse Deus Todo-Poderoso, de qualquer jeito. A gente tem que vir, irmãos, com o nosso coração cheio de temor. Essa adoração, essa comunhão tem que começar lá na tua casa. Você já tem que estar com o teu coração totalmente preparado para vir para esse lugar e receber do Senhor. Você precisa se encher de Deus, das coisas de Deus, dos louvores do Senhor, para estar com total reverência na presença dEle, irmãos. E nós vivemos um tempo de total irreverência na casa de Deus. Se nós pegarmos, irmãos, um fórum, você foi chamado ou chamada para uma audiência no fórum, você vai de qualquer jeito? Quem vai de qualquer jeito no fórum? Você chega lá perante o juiz ou a juíza e fala assim: aí dona, aí moça, aí coroa, aí tio. Não, irmãos. Nós vamos tratá-lo com reverência, vamos com a melhor roupa, vamos ficar quietos. E antigamente tinha um corinho para as crianças, na casa de Deus estejamos quietos, sempre quietos, muito quietos, sempre quietinhos. E às vezes a gente fica com uma tagarelada na casa de Deus. Quando a gente entra numa repartição pública dessa, tem um cartaz com um dedo assim. Irmãos, quando o Senhor diz cale-se diante dele toda a terra, é que a gente tem que ficar quieto para a gente poder ouvir a sua voz, irmãos. A gente tem que entrar pelas portas do Senhor com temor e tremor, porque nós estamos entrando numa zona, num terreno santo. Porque quem está aqui é aquele que é 3 vezes santo. É aquele que causou pavor aos olhos de Isaías quando viu: meu Deus, ai de mim, vou perecer, vou morrer, porque os meus olhos viram o rei. Esse rei está aqui, irmãos, porque ele é transcendente e imanente. Por isso que quando a gente chega na casa de Deus, a gente pode dizer: Deus está nesse lugar, tão certo como o ar que eu respiro, porque Ele é o Deus transcendente, que se faz imanente para estar aqui com a gente. Então a gente tem que, irmãos, a partir daí, pisar nos átrios do Senhor, desde o portão até o santo dos santos, com temor e tremor na presença dEle. Porque Deus, Ele é um fogo consumidor, irmãos. Ele não age mais como agiu com Ananias e Safira. Mas a morte, ela vai se dando ao pouco na vida daquele que leva a Deus de qualquer jeito, com brincadeira. A morte, ela vai se processando pouco a pouco. Porque a gente tem que ter reverência. Não pode zombar das coisas de Deus. Não pode levar as coisas de Deus com brincadeira. Agora eu fiquei sério. Porque a gente, irmãos, quando fala de um Deus Todo-Poderoso, e a gente que está aqui no altar, a gente tem que estar aqui tremendo, irmãos. Por isso que às vezes alguns irmãos vão apertar minha mão ali: pastor, tu está com a mão gelada. É porque eu já estou tremendo, que eu sei que eu estou aqui em cima. Porque para estar aqui em cima, irmãos, a gente tem que estar com a vida no altar. A gente não pode levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Outro ponto. O Senhor se revela a nós de várias maneiras.
Não podemos formatar seu modo de agir. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Vá comigo em Jó, capítulo 38. Pastor, por favor, que horas tem? Que horas tem, pastor? 15 para 9. Vamos correr para a gente terminar. Muito obrigado, meu amor. Viu como é que Deus se revela de várias maneiras e usa quem Ele quer? Aí, irmão, Jó, é capítulo 38. Eu acho interessante, irmãos, porque antes de chegar no capítulo 38, Jó faz 16 perguntas para Deus. Quantas perguntas? 16. Quantas você acha que Deus respondeu para Jó? Quantas? Nenhuma, irmãos. Jó não teve nenhuma resposta às suas 16 perguntas. Jó questionou tudo. Até amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó estava culpando até mesmo a Deus pelo sofrimento que ele tinha. Deus sequer se levantou para se defender das acusações de Jó e dos seus amigos. Deus ficou em silêncio. Como que a gente lida com o silêncio de Deus? Não é fácil quando Deus fica em silêncio, irmãos. Mas tem uma canção que diz: quando Ele fica em silêncio, é por quê? É porque está trabalhando. Estou muito musical hoje também, né, irmãos? Mas não é fácil, irmãos, lidar com o silêncio de Deus, quando você quer uma resposta e Ele não te fala. E foi o que aconteceu com o Jó. Só que de repente, Deus resolveu falar. Aí a gente vai para o verso 38. A primeira resposta de Deus a Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Aí começa, irmãos. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda-me se você tem entendimento. Jó, quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Jó, sobre o que estão formadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ô Jó, quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimentas e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará. Aqui se quebrará os orgulhos de irmãos. Deus fez 70 perguntas para Jó. E Jó também não respondeu a nenhuma delas. Irmãos, por isso que esta palavra, ela vai falar aqui para nós que a gente não pode tentar formatar a maneira de Deus trabalhar em nossas vidas, irmãos. Quando Deus resolveu falar, Ele falou do meio de um redemoinho. Não tinha outro lugar melhor para Deus falar, irmãos? Tu imagina, irmãos? A vida de Jó já era um redemoinho. Era um espiral a vida de Jó. Ele veio afunilando, ele veio perdendo. E Deus se coloca no controle, no governo, com a sua transcendência no meio do redemoinho, para dizer para Jó: Jó, tu sabe com quem tu está falando? Eu sou esse Deus que me assento no meio da tempestade,
que tem o controle absoluto da tua vida, que está como essa espiral do redemoinho. Mas eu te preciso fazer algumas perguntas. Sabe por quê, Jó? Eu quero revelar a minha grandeza para você através dessas perguntas, irmãos. Deus, Ele quer revelar as coisas para a gente do jeito que Ele quer, irmão. Nós não sabemos de nada, irmãos. Imagina se Deus pergunta para nós essa noite: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava, Valadão? Onde você estava, Valadão? Quando eu coloquei a areia por limite do mar e falei para ela: daqui tu vem e daqui tu não passa. Tu vai e tu volta. Tu vai e tu volta. Foi Deus que estabeleceu isso, irmãos. Enche um tanque e esquece, vai lá para dentro cozinhar. Quando tu chega no tanque, o que está acontecendo com o tanque? E o mar, irmãos, ele vai até ali e volta. Pode se levantar uma onda de 7 metros, 10 metros, ela quebra, vai lá e... Deus, o Deus transcendente, poderoso, que governa e age na natureza, que falou isso, irmão. Então, irmãos, para a gente fechar, Jó, ele precisou compreender, através das perguntas que Deus o fez, que ele não teve uma resposta para dar, que Deus é o Deus transcendente, que se fez imanente para se relacionar com a gente. Deus se revelou para Jó através de todas as 70 perguntas que ele fez, e Jó ficou assim, ó. Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Agora os meus olhos te veem. Senhor, agora eu sei que nenhum dos teus pensamentos e planos e projetos podem ser invalidados. É isso que Deus está falando com a gente nessa noite, irmãos. Deus, Ele vai falar do jeito que Ele quiser. Ele vai responder do jeito que Ele quiser. Você pode estar talvez vivendo esse espiral na tua vida, de um redemoinho. Mas Deus diz para você nessa noite, para mim: eu estou no meio do redemoinho. Eu estou tratando de você. Eu estou cuidando de você. Eu quero me revelar a você. Mas vai ser do jeito que eu quiser. E não do jeito que você pensa que é. É isso que Deus está falando para a gente. Para a gente fechar agora de verdade. Vamos lá em Atos 17, verso 24 a 28. Deixa eu te convidar a se colocar de pé para a gente ler e terminar. Atos 17, de 24 ao 28, assim diz o Senhor, através do apóstolo Paulo aqui. Paulo está discursando em Atenas. Ele está falando aqui para os gregos sobre o Deus desconhecido. Então ele fala assim, ó, vamos ler aqui a partir do verso 23. Senhores atenienses, percebo em tudo que vocês são bastante religiosos. Verso 23. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. Transcendência. Não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se, porventura, tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos
e existimos. Vamos comigo. Pois nele nos movemos. Diga comigo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o Deus, irmãos. É por meio dele que a gente se move. É por meio dele que a gente vive. É por meio dele que a gente existe, irmãos. Amados, amadas, você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Deus está dizendo para você aqui que, muito embora Ele esteja lá no alto e sublime trono, Ele nos deu do seu Espírito Santo para habitar em nós e nos revelar as suas profundezas, as suas maravilhas, os seus mistérios. Como você vai saber aquilo que Ele quer te revelar? No manual, querido. Você tem que ler a palavra. Você tem que dedicar um tempo de oração com Ele. Não é como uma medicação que você pega e joga a bula fora e sai tomando. E depois você começa com sudorese, começa a aparecer um monte de reações, porque você não leu os efeitos colaterais e talvez você nem pudesse tomar aquela medicação. Mas você não leu a bula e está tendo efeitos colaterais. Quando você lê a palavra, não existem efeitos colaterais. Existe cura, milagre, redenção, restauração, respostas. Ao ler a palavra e pedir o Espírito Santo para se assentar do nosso lado e humildemente falar com Ele: Pai, sozinho eu não entendo, sozinho eu não consigo, me ensina, palestra comigo, se revela para mim, Deus. Senhor, antes eu pensava que Tu era aquele Deus distantão lá, ó. Tu estava lá, soberano, sem cuidar de nada, sem saber de nada. Hoje eu aprendi que isso é deísmo. Que diz que o Senhor deu corda no universo e falou: agora é contigo. Não. Deus tem o governo sobre o universo, sobre todas as coisas, porque tudo começou a existir a partir de uma palavra do Deus transcendente. Como um dia o teu pai e a tua mãe sonhou contigo e ele disse: é agora, e você está aqui. Você não é fruto do acaso. Por isso que Deus te ama. Por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. Põe a mão no teu coração. Começa a agradecer ao Senhor por essa palavra. Começa a agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Por ter um lugar para congregar. Por ter acessíveis. Por ouvir a palavra. Agradeça a Deus pela tua vida, pela resposta que Ele te trouxe, pela direção que Ele te deu. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Antes ela faz o propósito para o qual ela foi enviada. E Deus, por certo, falou ao teu coração de alguma maneira nessa noite. Quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Por esta oportunidade, Senhor, de ser ministrado por ela, que falou muito ao meu coração, Deus. Tu sabes que ontem, quando eu cheguei em casa, eu falei essa frase para a Ludmila. O Deus transcendente, que se fez imanente, para se relacionar com a gente. E ela falou: o que é isso? Falei: foi o que Deus está falando comigo. Fui fazer um trabalho, eu já tinha esboçado tudo ontem e Deus continuou a falar comigo. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor se relaciona com a gente, falando com a gente. Cuida de cada um dos teus filhos nesta noite, Pai.
Se alguém entrou aqui enfermo, que saia curado, Deus. Porque o Senhor é imanente, está aqui com a gente. Se alguém chegou aqui com dúvidas, que elas sejam sanadas e esclarecidas por Ti, Senhor. Pai, como o Vitor ministrou aqui, sobre a nossa vida não vale encantamento, pois sobre nós está a bênção do Senhor. Que o Senhor venha quebrar cadeias e romper grilhões, amarras de morte do inferno, trabalho de feitiçaria, obras malignas sejam jogadas por terra, no poder do nome de Jesus. Que sejamos curados, fortalecidos e transformados por Ti. Que a glória seja dada somente ao Teu nome, Pai. Que toda a honra seja dada somente ao Teu nome, Pai. Porque importa que Tu cresça e que nós diminuamos. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Pastora Elizabeth, por favor.